deputado Fábio Tradi, excelente senhor deputado João Campos, relator geral, demais parlamentares presentes, colegas de associação. Também vou começar com a questão da primeira fase do Tribunal do Júri, que não poderia ser diferente, fazendo coro com as demais manifestações, quanto à sua imprescindibilidade, não apenas em relação a uma eventual absolução sumária, e que ela tem uma consistência maior depois de uma instrução, mas também até a questão da desclassificação, especialmente em relação à discussão se era crime de homicídio ou era lesão corporal seguida de morte. No ambiente da Justiça Federal, a questão se efetivamente o crime foi praticado contra a pessoa em razão do exercício da função. Nós temos algumas discussões dessas em Tribunal do Júri relativo a policiais penais da Penitenciária Federal. Então, também nos acostamos esse posicionamento. Em relação a isso, entendemos que não precisa se repetir todo o procedimento no que diz respeito àquela fase anterior à audiência, né? Porque o que muda do procedimento na primeira fase em relação ao procedimento ordinário é apenas após a audiência. Se nós pegarmos hoje o procedimento tal como ele vemos que existem só duas diferenças no procedimento da primeira fase do Tribunal do Júri em relação ao procedimento ordinário, com uma dificuldade, porque aqui e ali, o código dizendo a mesma coisa com linguagem diferente, o que leva até a suscitar, se está querendo fazer alguma distinção. Então, até a grande divergência do artigo que estabelece a possibilidade de o Ministério Público se pronunciar depois da defesa a respeito de preliminares e documentos juntados, o que não tem no procedimento ordinário. Eu defendo esse dispositivo, mas é importante que ele esteja no procedimento ordinário e se aplique à primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, havendo alteração apenas em razão da peculiaridade e depois da instrução, depois da audiência, o juiz tem a possibilidade de proferir uma de quatro decisões e não propriamente o julgamento do mérito. A outra questão é em relação à deliberação em conselho. Como foi acentuado já aqui, essa é uma proposição que penso esbarra com o preceito constitucional. Dentre os 4 princípios está o sigilo das votações e me parece que é inconciliável com o nosso sistema, a não ser que houvesse uma alteração constitucional, e o que é um tanto quanto complexo, porque está dentro dos direitos fundamentais essa previsão. A outra, nós concordamos com a questão da ampliação do conselho de sentença para outros jurados, a fim de estabelecer que, na eventual empate, a decisão seja favorável ao acusado. Acho extremamente delicado, nos dias de hoje, a questão de alguém ser condenado por 4-3, o que demonstra uma dúvida em relação à questão. Também aqui concordo com a alteração em relação ao crime conexo. O crime conexo não deve ir para o Tribunal do Júri. O crime conexo ele deve ser decidido pelo juiz singular, o juiz togado, e deixar para o Tribunal do Júri apenas os crimes dolosos contra a vida. Fazemos pontualmente uma coisa que é feita na prática, mas que nós gostaríamos que ficasse expresso no Código de Processo Penal, porque, como na Justiça Federal existem poucos júris, eu, por exemplo, tenho mais de 30 anos de juiz federal, nunca fiz um júri, eu passei 2 anos como juiz de direito, fiz 8 júris numa comarca pequena. Não é comum o juiz federal elaborar a lista geral. E aí, no artigo 400, propomos que, quando fala da lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, na parte final,
depois do Tribunal do Júri, coloca vírgula, a qual poderá ser utilizada pelas varas da Justiça Federal com competência similar. Na prática, é assim que se faz. A maioria dos júris federais, os juízes federais aproveitam a lista geral já publicada anualmente pelo respectivo juiz estadual da localidade. Mas uma previsão normativa expressa daria mais tranquilidade em relação a essa prática. Nós também temos a preocupação da questão do desaforamento. Quando se trata de justiça federal, não ser propriamente a realidade da justiça estadual, por uma questão federativa, mas na justiça federal nós temos um federalismo regional. Daí porque é mais do que importante e interessante que haja a previsão da possibilidade eventual de um desaforamento no júri federal ser para outra seção judiciária, que implica outro estado dentro da mesma região, desde que, obviamente, haja justificativa para tal. Né? E eu acho que essas especificidades da Justiça Federal precisam ser pensadas, embora eu entenda que chegamos no momento em que efetivamente precisamos avançar nessa parte processual, porque o nosso referencial normativo atual ele deixa muito a desejar. Senhor presidente, a manifestação da JUF é essa, em razão das muitas contribuições com as quais concordamos que já foram aqui expostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Walter Nunes. Passo a palavra ao professor Carlos Alberto Garcetti e logo depois ao coronel Miller, pela FENEME. Carlos Alberto Garcetti, com a palavra. Bom, boa tarde a todos os nossos colegas que nos antecederam, especialmente